Olá, meus caros, tudo bem? Espero que todos estejam na santa paz. Hoje eu venho conversar um pouco com vocês a respeito da filosofia clínica. Tivemos a oportunidade de episódios anteriores de conversar um pouco a respeito da própria filosofia, quando eu trouxe uma espécie de resposta, claro, breve, né, e em grosso modo, porque precisaria aprofundar muito mais, e a ideia é que se aprofunde, né, a respeito do que é essa tal filosofia. Foi buscado responder, dentro desse contexto, justamente que a filosofia é essa investigação criteriosa, usando como método, como instrumento a razão, né, para se chegar à verdade. E uma espécie de evolução, né, de encaminhamento, daquele mesmo processo de investigação da verdade que o mito, né, se propunha. Claro, usando, obviamente, de uma linguagem simbólica, usando de contos, usando do teatro, usando de toda uma linguagem metafórica, toda uma linguagem alegórica, para se chegar também ao cumprimento, à busca, digamos assim, da verdade, da essência das coisas, da essência da realidade. E a filosofia, como uma evolução, um desdobramento da própria mitologia, que busca também a verdade, se utiliza aí da razão para se alcançar esta verdade. A filosofia clínica, como é filosofia, aplicado à clínica, ela é a busca também da verdade. Enquanto a filosofia é o exercício da razão, usando um método racional para isso, a filosofia clínica se utiliza também da razão para se chegar também a uma verdade. Mas qual a verdade? A verdade do indivíduo, né? Daquele ser existencial que partilha conosco, nos traz suas demandas, e a partir daí, utilizando o dado da razão e toda uma metodologia construída, chegar via aproximação à essência mais profunda daquele ser que nos busca. E uma vez que é feito essa aproximação, é identificado dentro daquilo que Lúcio Pachter, sistematizador do método, chama de estrutura do pensamento, nós conseguimos compreender, através dessa estrutura do pensamento, que seria a essência desse indivíduo, as suas questões determinantes, seus choques internos, suas contradições, né, seus valores, suas crenças, suas buscas, como funciona o processo epistemológico para ela, como funciona a sua racionalidade, a sua estruturação do raciocínio, né, como funciona as suas demandas ligadas aos sentidos, né, a sua sensorialidade, como funcionam as suas abstrações, as suas ideias, e com isso nós conseguimos ajudá-lo, né, nas suas demandas existenciais, dando orientações, encaminhando e assim por diante. Falei há pouco sobre Lúcio Pachter. Então a filosofia clínica ela foi sistematizada por esse filósofo brasileiro gaúcho chamado Lúcio Pachter, que começou os seus estudos no final da década de 80, né, em que ele faz uma revisita, portanto ele faz um processo historiográfico, né, em toda a história da filosofia, em todo o patrimônio que a filosofia nos deixou aqui no Ocidente, em mais de 2.500 anos de produção do conhecimento, desde, né, da evolução do mito para a razão, e investigando, fazendo esse processo investigativo, ele vai sistematizando. A gente sabe que a filosofia ela nasce usando da razão para chegar à verdade, no entanto a realidade ela é muito ampla, então a filosofia ao longo da sua história ela foi se ramificando em várias áreas dentro dela. Exemplo, né? Hermenêutica, epistemologia, metafísica, ética, filosofia da religião, filosofia da política, lógica e assim por diante. Então, essas várias ramificações que compõem o mesmo universo da filosofia é depois utilizado por Pachter para compor o que é a filosofia clínica. Entre essas metodologias, ou melhor, entre estes segmentos, essas áreas da filosofia que monta-se depois a metodologia filosófico-clínica, a gente pode, né, ressaltar aquelas que são mais importantes, como a própria fenomenologia, que é fundamental, o estruturalismo também, a analítica da linguagem também, a metafísica também é utilizado, a lógica formal, a própria historicidade, o próprio fato de olhar para a história, pesquisar a história social e individual é fundamental. Então é feita uma espécie, né, de metodologia com todas essas áreas, né, aqui citadas, mas que não esgotam a totalidade dela, né, e com isso
Lúcio elabora uma metodologia que tem um processo epistemológico, portanto, um processo de conhecimento a fundo, tanto que para ser clínico você tem que ser filósofo, ou seja, você tem que estar graduado em filosofia, então você tem que ter como conhecimento, né, adquirido como a epistemologia, né, toda a história da filosofia, todas as correntes, então você tem que ter uma graduação em filosofia e depois você vai para a parte clínica, que seria de fato aprender um método para chegar a ir para o consultório. É interessante dizer que Lúcio, antes de formular a sua teoria, antes de formular o seu método, que é a filosofia clínica brasileira, ele vai para a Europa, onde já existia a nível mundial, também na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, todo um movimento a nível global, na França, na Alemanha e assim por diante, né, de teóricos utilizando, né, o uso da filosofia para consultório, chamado de aconselhamento filosófico. Lúcio conhece, Lúcio aprende, só que o Lúcio não fica realizado, podemos dizer assim, porque faltava, carecia em todo esse movimento global algo de fato estruturado, organizado. Então, quando o Lúcio volta para o Brasil, ainda no final da década de 80 início da década de 90, é que Lúcio começa os seus estudos, né, que levam aí 14, 15 anos. Apenas em 1994, depois desse longo tempo de depuração, esse longo tempo também de atendimentos, porque Lúcio já atendia dentro de ambientes hospitalares, na Santa Casa, em Porto Alegre, onde ele estava desenvolvendo o método, é que em 1994 nascem as primeiras turmas, juntamente com o Instituto Pachter, que tem o sobrenome dele em homenagem ao seu avô, com as primeiras turmas de formação, propriamente dita, de filósofos clínicos. Dentro desta abordagem psicoterápica, nós podemos dizer assim, é utilizado um método que nós chamamos de historicidade, em que o indivíduo chega ao consultório, é acolhido nas suas demandas iniciais, na sua queixa, depois esse processo de investigação avança para a sua história de vida, e nessa história contada é que o filósofo clínico vai analisar via fenomenologia, buscando nos fenômenos, na manifestação do ser mais profundo daquela pessoa, nos fenômenos que esse ser manifesta na sua história, chegar à essência, buscar chegar via aproximação, nunca exatidão, porque estamos falando de um ser. O ser não se resume, não se extingue, né, totalmente pela razão, nós não conseguimos abarcar o ser em totalidade, então via fenômeno, via manifestação do ser, é que nós conseguimos compreender a estrutura mais profunda, que Lúcio Pachter dá o nome de estrutura do pensamento ou malha intelectiva. Compreendendo esse mecanismo, aparecendo essas demandas, nós vamos entender esses choques internos, que geram sofrimentos, que geram angústias, que projetam, que dão esperanças, que projetam para frente, né, pressões internas, pressões externas. Essa estrutura, ela é uma estrutura subjetivista, porque ela está para o mundo, ela está voltada num contexto, né, em que Lúcio ali pega de Aristóteles e Kant, que são categorias, onde nós analisamos onde essa estrutura, que esta pessoa transita, nas mais diversas circunstâncias, relações, lugares, tempos, né, seja ele cronológico, passado, presente, às vezes futuro, porque há estruturas que vêm projetadas para frente, projetadas em deslocamento longo futuro, em realidades que ainda não são presente, mas que compõem essa malha intelectiva, essa estrutura do pensamento no seu mecanismo de funcionamento. Isso pode gerar sofrimentos ou não, isso tudo vai sendo analisado dentro desse processo. E nós analisamos, além dessa estrutura interna, além deste meio em que essa estrutura está inserido, né, que nós analisamos por essas bases, que nós dizemos que as bases categoriais, as categorias aristotélico-kantianas, né, nós também analisamos os modos de ser desse ser. Né? Uma coisa é o que ele é em estrutura interna, outra coisa é o que ele é no mundo, no seu vir a ser, nas suas formas de ser, que nós podemos colocar aqui, usar uma linguagem psicológica, nas suas questões comportamentais, que pode coincidir com a sua estrutura, que pode não coincidir com a sua estrutura. Quantas vezes nós temos valores apenas conceituais que na prática nós não vivemos? Às vezes pode gerar sofrimento, angústia para essa pessoa, então é feito ajustes, desfeito choques, e essa existência olhada como um todo tende a ser promovida, porque o indivíduo, à medida que vai se conhecendo, vai ganhando esta autenticidade, o que o autoconhecimento traz, né? Resgatar quem é esta pessoa de verdade, na sua essência mais profunda.
Outro dado que é importante dizer é que nós temos um conselho regional próprio, né, uma metodologia própria de aprendizado, com 2 anos de estudo teórico, pós-graduação, então, graduação em filosofia, 3 ou 4 anos, 2 anos de estudo teórico da metodologia filosófico-clínica de Lúcio Pachter, aprovado, passe para mais 2 anos, então são 2 pós-graduações, aí sim de clínica didática e prática clínica com estágios supervisionados, e apenas no final desses 4 anos, mais os 3 de graduação, é que nós vamos ter de fato a apresentação do TCC, depois de atender e apresentar um caso clínico real, né, para ser avaliado pelo conselho acadêmico, e aí sim nós temos a certificação como filósofo clínico, sermos credenciados no nosso conselho regional, e aí com isso eu poder ir para o consultório de fato atender como um filósofo, que é o amante da sabedoria, o amigo da sabedoria, aquele que busca a verdade, mas que também é um clínico, portanto, que cuida, que trata, que utiliza da terapêutica para tratar uma pessoa, um indivíduo singular e histórico, e com isso poder ajudá-lo na construção da sua biografia, na sua existência. Um outro dado para encerrarmos é que a filosofia clínica ela não se ocupa apenas das doenças, né? É até mesmo uma nomenclatura que não é utilizada dentro da filosofia clínica, assim como a nomenclatura paciente também não é utilizada. Nós utilizamos a palavra partilhante, né? Porque nós entendemos dentro da filosofia clínica que a doença, né, é apenas um dado, né, dentro de todo um conjunto que compõe a existência daquela pessoa. Então, se distanciar dentro daquilo que é possível dos dados patológicos, isso confere para o terapeuta um olhar muito mais integrador daquela pessoa. Não estamos dizendo aqui com isso que a doença não exista, né? A doença, em muitos casos, é de fato um dado objetivo. Só que muitas vezes, dentro de tantos outros consultórios, o ser humano é reduzido apenas àquele dado. E perde-se de vista o ser completo. Então a filosofia clínica ela vai sempre tentar olhar aquele ser com profundidade, com inteireza, para poder com isso devolver a este ser a sua identidade mais profunda e não reduzi-lo à patologia A, à patologia B, à patologia C. Então é um olhar muito mais integrador e por isso promotor daquele ser na sua essência mais profunda e singular. Espero que tenha esclarecido, né, um pouco sobre a filosofia clínica. É claro que um áudio de 12 minutos é muito pouco para explicar o que é a filosofia clínica, mas creio que com os outros episódios que nós fomos postando vai ficando um pouco mais claro. Em breve também será postado, ainda dentro da categoria da filosofia, um pouco mais sobre a própria história da filosofia, onde havia sido comentado na última formação, que falaremos sobre os pré-socráticos. Em breve entrará. E aqui dentro do segmento da filosofia clínica, muito provável que em breve entrará também uma entrevista com um psicólogo, que nós vamos estar fazendo uma conversa sobre o sentido de vida, segundo a psicologia, em conversação com a filosofia clínica. Aguarde os próximos episódios. Fique com Deus. Abraço.